próximo jogo também na semana que vem contra o Corinthians é o Flamengo, né? E hoje contra o Atlético Paranaense ficou no empate 0-0. Mas dá só uma olhadinha nos números do jogo Flamengo e Atlético Paranaense. Vamos colocar aí na tela. Veja só. Posse de bola do Flamengo, 74%. Incrível, né? Percentual de ações no ataque, 64%. Agora, atenção. Chutes, 22-4. 10 na área. Perfeito. Dentro da área. 22-4 com 10 na área. 6 chutes certos. O Atlético Paranaense não acertou a casinha. Não deu um chute certo. 45 ações defensivas, aí nessa o Atlético leva melhor, evidentemente, né? É a tendência aí seguindo esses números. 65. Olha só, você pergunta, empate com gol de tropeço? O Flamengo fez tudo para vencer o jogo, amassou o Atlético em muitos momentos, na maioria dos momentos do jogo, mas o gol não saiu. Gabigol perdeu vários gols também, a gente vai falar já desse personagem também, mas o Flamengo nesse 0-0, eu vi muita gente falando, André, mas caiu na arapuca do Filipão. O Filipão saiu ali, entrou ali para ficar no empatezinho 0-0. Também não foi bem assim, né? Se o Gabigol acerta o pé, não tem arapuca, né? Você tá ali livre para fechar e tal. Aí não muda. Esse é o ponto. Mas por isso que eu falei da frustração ser maior do Flamengo, por causa desses números, né? Só reforça. Aí sim. Funciona o esquema, o Filipão é ótimo, ganhou o mata-mata, tudo bem. Mas quando o Benedetto chega na cara do gol e perde o gol, não teve mérito do Vitor Pereira. Então, quando o Gabigol chega ali, não tem Filipão para entrar dentro do gol. Quem entrou foi o zagueiro lá. Perfeito, eu concordo contigo. Entendeu? Mas o Gabigol... Estou falando do Gabigol de qualquer outro. Não, mas eu acho que você foi no ponto X da questão. O Gabigol é um jogador que finaliza, para mim, acima da média. Eu sei que o André pensa isso também. Mas que não tem feito isso há algum tempo. Ele joga bem. Então, ele joga bem e finaliza mal. Ele não tem finalizado bem. Hoje, por exemplo, ele poderia ter feito um gol, o jogador tirou. Outra ele teve chance, a bola foi na trave. Outros ele não finalizou bem nas outras oportunidades. E ele está claramente tenso com isso. Está incomodado. E a minha questão é, na hora das alterações, se ele devia ter ficado em campo ou o Everton Ribeiro. Porque o Pedro está jogando, além de muito bem na finalização, hoje na construção, o Pedro jogou demais. O problema desses números na tela que a gente mostrou é que no universo de um campeonato como o Campeonato Brasileiro, por exemplo, você põe uma tela como essa, não fala qual é o jogo, quais foram os times, você diz, esse time ganhou. E esse time vai ter ganhado a imensa maioria dos jogos. Sim. O único problema de ter sido 0-0 hoje, do ponto de vista do Flamengo, é que foi o primeiro jogo de um mata-mata e agora vai ter que decidir a classificação fora de casa contra um time que está acostumado a ganhar essas competições. O ambiente está acostumado, a comissão técnica é nova, mas ela também está acostumada, os jogadores estão acostumados, a torcida, todo mundo em Curitiba, no Atlético Paranaense, agora está satisfeito com essa oportunidade de receber o Flamengo no segundo jogo dessa decisão. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo ganha 9 de 10 jogos em que produz isso aí. Sem dúvida. Não só o Flamengo, qualquer outro time que produz esses números. E com essa qualidade de jogadores. E com essa qualidade de jogadores. O Gabriel teve chance, o Pedro teve chance. O Arturo Vidal, que entrou no segundo tempo, mandou uma curva de esquerda que por pouco não entrou. Seria um belíssimo gol. E teria o significado todo, né, de ser o primeiro do Vidal e tal. Então, eu compreendo a palavra frustração, não discordo dela. Mas a gente falava agora há pouco sobre o Corinthians e as distâncias entre desempenho e resultado. A distância entre desempenho e resultado no Flamengo hoje é gigantesca, mas do jeito diferente em relação ao que a gente mencionava sobre o Corinthians. Esse é o chute do Vidal. É impressionante a quantidade de situações de perigo que o Flamengo levou aí a meta. Quase sai esse gol, inclusive. Aí eu ainda estava ali, vindo para cá, pro estúdio, e falei, nossa, só faltava essa, né? Depois de tanto. Teria sido o toque de mão. Teria sido o toque de mão. A minha dúvida é, pro segundo jogo, até que ponto o Filipão vai abrir um pouco o Atlético ou não? Porque hoje ele tinha 3 zagueiros, fazia 5 no fundo, mais um meio de campo trancado no centro. Então, aí você vai para os números, sabe, aqueles números que a gente mostrou,
O Data ESPN me passa que posse de bola foi a maior posse desde a chegada do Dorival. Ações com bola no ataque foi a maior quantidade desde a chegada do Dorival. E entradas no terço ofensivo, né, quando você se organiza para entrar, está tendo uma exatamente. Ali, quando o jogo terminou, teve confusão lá entre torcedores. Enfim. A polícia chama deles de inteligência, mas eles gostam de brigar. Bom, foi mas também... Isso pessoal do mesma... entre flamenguistas? Aparentemente são... Parece que sim. Foi logo depois, foi entre flamenguistas isso. Exato. Entre flamenguistas. Estou perguntando mesmo porque eu não consegui ver ninguém ali eu não sei do motivo. Eu só até peço o pessoal a me informar se já tem um motivo por que teve essa confusão entre torcedores do Flamengo. Você está pedindo demais. Esse tipo de coisa não precisa de motivo. Precisa de briga mesmo. Eu queria entender como é que torcedores... já sou contra torcidas rivais ali numa porradaria. Agora, do mesmo clube, vestindo a mesma camisa, eles vão sair brigando. Por quê? Porque um deve ter xingado o Gabigol, que perdeu um monte de gols, o outro falou que não. Assim começa. Mas foi também na entrada no terço ofensivo a maior quantidade com o Dorival, porém, ações na área rival. Aí entra o Atlético do Felipão. Foi só o sexto número da área Dorival. E chutes certos, o sexto também. Então, ali tem o quê? O Flamengo vem com Pedro, Gabigol circulando, Everton Ribeiro, perfeito. Tenho 3 zagueiros, vou ter sempre um jogador marcando o Pedro, outro na sobra, e a tentativa do Atlético de sair para frear aquelas diagonais que tem o Gabigol faz muito bem, o Everton Ribeiro, e acompanhando, né? Tudo que o Vitor Pereira falou que o Corinthians não teve, o Atlético teve hoje, diante do Flamengo. Sim, e é uma disposição... Veja o resultado, né? Só que para impedir o adversário de jogar. Sim. Na volta, até que ponto o Filipão vai abrir ou vai entender que o segundo jogo é uma continuidade dessa partida? Minha tendência é que fique bem próximo ao Atlético, isso que a gente viu. Ele vai abrir por 15 minutos se o Atlético Mineiro, se o Atlético Paranaense estiver perdendo o jogo em casa. Que é aquele intervalo que abria para a seleção, para a imprensa filmar, sabe? Aqueles 15 minutos só do aquecimento, depois fala, agora eu vou fazer o jogo fechado. A parte cheia do copo. Vamos pensar no Flamengo do Paulo Souza? Nossa, mas é uma diferença brutal. Sim, se você pegar o jogo de hoje, foi um jogo muito grande para o Flamengo. Muito. Pela estrutura do adversário, por tudo que o Atlético vem fazendo, né? O Atlético não é um time que está disputando para não cair, de rabeira. Ele é um time que está no topo da tabela e com bons resultados, e um treinador que joga a Copa para ele, esse tipo de mata-mata, que pese o 7-1, ele ganhou muito na vida dele, jogando torneios assim, né? Muito. Então, o que acontece? Eu vejo que o Atlético impôs uma dificuldade e olhando para aquele Flamengo que o Dorival veio para deixar no passado, foi um baita jogo do Flamengo. Faltou o gol. Aí, se a gente for só discutir o placar, perfeito, que fique só com o placar. Mas o que o Flamengo construiu, mesmo finalizando menos em relação a algumas partidas, o que ele construiu para vencer o jogo é a melhor parte da história. O problema é, o Flamengo não entrou na área do Atlético, não chutou e o Flamengo saiu totalmente dominado. Aí tem um problema o Flamengo. Então o Flamengo tem uma evolução gigantesca, mostrou nesse jogo também, mesmo com 0-0. Mas eu acho que tem que mudar lá, né, Calçado? Eu acho que também agora, isso pro Flamengo vai falar, foi bom, fiz um baita jogo, poderia ter ganho, até de mais aqui, talvez ter definido. Não aconteceu. Agora o Filipão vai olhar os números dele lá com a equipe dele e vai falar, bom, agora estamos em casa. Vou fazer uma continuidade daquele jogo lá. Ou seja, eu não vou chutar nenhuma de novo no gol, eu vou finalizar 4 e vou deixar eles chutarem 20. Porque eu soube fechar. Não sei se soube fechar tão bem. Quando eu vejo ali bola no travessão, zagueiro dentro do gol, tirando o gol. Porque se realmente tivesse sido aquele jogo que eu não dei oportunidades, eu bloqueei todas as finalizações, é diferente. Vamos jogar aqui de novo, põe lá o trem na frente da área e vai ter uma escapada ali pro Terans e tal. Mas ele pode pensar o seguinte... Imagina então aberto. Não, mas é que... Não é aberto. É que não é aberto. Mas eu tenho que atacar em casa, com a casa cheia. Eu não posso também ficar aqui atrás e esperar que eu tenha sorte de uma bola só. Mas acho que é um outro jogo. Isso vai mudar tão radicalmente. Não dá para classificar a atuação do Atlético Paranaense no Maracanã como um bom jogo do ponto de vista defensivo. Não dá. Pois é. É impossível. Esse número de finalizações, do jeito que foi, é da trave, é dentro do gol, é não sei o quê. Um só jogo... um detalhe, viu, André? 4º cartão direto que o jogador do Flamengo recebe
nessa temporada, né? A gente viu aí, não comentou o vermelho do Davi Luiz, né? Vermelho do Aliás, Davi, Mauro, o torcedor do Atlético Paranaense está reclamando. Aliás, até o Alexandre Matos já foi nas redes sociais lá para já fazer barulho, reclamando de um lance que eles entendem que o Arrascaeta deveria ter sido expulso. Sim. A gente tem um lance aí, ó. Vamos ver, ó. É um lance para expulsão, meus amigos? Olha lá, carrinho do Arrascaeta. A imagem aproximada mostra que é um pé no tornozelo do jogador do Atlético. Aí, ó. Aí a reclamação do Alexandre Matos, olha lá. Não tem VAR? Aí frisando, bem no... Ó, duas imagens em cima do lance, no mínimo, para revisão. Isso, o VAR... Por cartão vermelho. Eu também acho que é um lance para revisão. O VAR poderia ter revisado e, de novo, talvez tenha revisado. Só que não foi uma revisão do ponto de vista mandar o árbitro olhar. Mas sem o árbitro. O chamado. O VAR entendeu que não cabia. Isso. Mas é um lance que, se você olhar só para a bola jamais é atingida pelo Arrascaeta. Ele não. Você pode dizer, é uma disputa de bola. A bola continua no curso normal. Então é uma entrada por trás. O que eu penso é outra coisa. Entrada por trás, para mim, qualquer uma. No meu futebol ideal é vermelho, né? Mas eu tenho que analisar pela regra. A regra, entrada por trás, é um momento grave do jogo. E você dá nas pernas do adversário e nem toca na bola, né? O mínimo era o VAR chamar para o árbitro tomar decisão e não o VAR. Agora, daqui a pouco sai a reclamação do lado do Flamengo num pênalti no Léo Pereira. Então, daqui a pouco vai ter o diretor do Flamengo colocando e tal. E a expulsão do Davi Luiz também. Era para expulsar? O futebol brasileiro passa... Assim, não, né? A falta não, você deve ter falado alguma coisa. Não é possível ter expulsado pela falta direta. Pelo que a gente tem de informação aqui, ele xingou o árbitro. Aí está uma grande oportunidade. Houve uma reunião na CBF, né? Os clubes foram lá, não saíram satisfeitos, porque também não dá para sair satisfeito com aquilo que eles ouviram. Eles ouviram aquilo que uma criança inteligente fala para o pai ou para a mãe quando sabe que fez bobagem. Desculpa, você tem razão. E você, como pai, fala assim, eu sei, eu quero saber daqui para frente como vai ser. Né? Então, o que a Leila Pereira, o presidente do Flamengo, Landim, saíram com essa postura da reunião ontem, porque a CBF, a Comissão de Arbitragem, disseram, olha, nós fizemos bobagem, vocês têm razão de estar bravos. Vamos estudar mais, né? Só que agora está aberta uma grande oportunidade para áudios. Amanhã, não é daqui a uma semana, amanhã, áudios sobre esses lances, né? Aí. Eles saem do sistema. E cuidado para não apagar, né? Cuidado para não apagar. E para apagar da nuvem também. E apagar do outro servidor, e do outro, e do outro. Calma, André. Não é uma coisa que seja aceitável em 2022 alguém dizer, não, isso apagou. Quando alguém fala apagou aqui do WhatsApp a mensagem, apagou qualquer credibilidade. Vai atrás que não é por aí. A gente tem a imagem aí do Léo Pereira, do possível pênalti no Léo Pereira? Tá? Vamos dar uma olhadinha, ver se a gente procura essa imagem e encontra essa imagem para a gente debater aqui também. Sim, vamos lá. Você expulsaria o Arrascaeta? Você daria pênalti no Léo Pereira? Eu acho que é lance para revisão. Eu acho que o lance do Léo Pereira também é um lance futebol brasileiro discutível. Porque eu posso olhar para o lance, por exemplo, do Marcos Rocha no final do jogo contra o São Paulo, no Morumbi. O lance para expulsão também não foi chamado VAR. Aí eu falo, tem critério? Não, mas esse critério não vale, né? Porque no final das contas, faltas por trás, onde você só visa o adversário e coloca em risco a integridade física do jogador adversário, são lances passíveis de expulsão. No nosso futebol, principalmente. Aqui o cartão sai com muito mais facilidade que em outros locais. Né? E os pênaltis aqui também são marcados com mais facilidade em outros locais. Então, me apegando aos critérios utilizados aqui, dá para discutir. Você daria o pênalti? Sei que você queria revisar, então você daria pênalti? Olha lá. Rapaz. Eu sei que esse realmente não é o melhor. É muito difícil, né? Mas tem não estou querendo ser injusto aqui, nem com o que eu vi me parece assim. Que tem um puxão ali. Não, tem um puxão. Que tem um puxão. Tem puxão. Derruba? Não sei. Impede de jogar? É do Fernandinho. Isso eu não sei. Puxão tem, isso é discutível. Puxão é do Fernandinho, né? É o Fernandinho que está no lance ali, que puxa. Aí vai ficar a reclamação de lá porque não tirou a Arrascaeta, a reclamação daqui. E como disse André, vamos ver o que o VAR diz amanhã sobre isso, né? Amanhã. Agora, eles prometeram que agora é em 24 horas. Amanhã, no caso, hoje, hein? Já. É hoje já, diz que agora em 24 horas vai ter. Não resolve nada também, porque se foi pênalti, tinha que dar. Então porque, Mauro... Não era para dar o cartão, não adianta, mas já deu. É bom que você entre nessa questão, porque divulgar o áudio para satisfação da opinião pública sem nenhuma mudança depois...
não vale nada. Sim. Vale nada. Na verdade, nada, não é. Nada. Não. Só Na verdade, para não é uma torcida achar que tinha razão, outra que não tinha razão, não é para satisfação da opinião pública. É como satisfação à opinião pública. É outra... Tudo bem, mas alguma coisa tem que acontecer depois. Claro, Se não, é óbvio. você está dando satisfação E a minha opinião, não falando sobre esse jogo específico, ou o momento que a arbitragem vive aqui, num futebol como o nosso, em que a arbitragem é tão ruim em tantos aspectos, do ponto de vista técnico mesmo, divulgar áudio piora a situação. Sabe por quê? Porque você fica escolhendo qual áudio que você vai divulgar. Então, ou você joga todos... Sim. Ou você não joga nenhum. Não, essa é a minha teoria. Eu acho que as conversas deveriam ser abertas, inclusive na hora do jogo. Só que isso leva a mais problemas. O caso da Copa do Brasil, São Paulo e Palmeiras, é o típico caso seguinte. O Calleri estava impedido na origem da jogada? Muito provavelmente sim. Dá para afirmar que estava? Não, não dá, porque a imagem já nos enganou. As linhas, a gente olha e acha uma coisa e depois vê que é outra. A minha opinião, a minha impressão é, não só deu para... no âmbito da arbitragem, não publicamente. Não apenas já foi checada a imagem com as linhas, como foi comprovada que o Calleri estava impedido. O problema é que você vira a público e dizer, olha, realmente, uma coisa é dizer, deveríamos ter checado é o menino que fala, você tem razão, exatamente. Pai. Eu fiz bobagem e tal. Outra coisa é você falar, realmente estava impedido. Aí, rapaz... Aí você triplica o erro. Esse é o problema. Enquanto o Calçade fala, pode falar, viu, Calçade? A gente vai jogar a imagem do Davi Luiz aí. A minha sugestão é criar o VAR pro VAR. Aí vai dar mais confusão ainda, o Calçade. Porque quando o VAR não age, você abre outra janelinha para analisar... Você está acordando com o técnico do Botafogo. Não, mas eu estou buscando assim aumentar... Ele já falou sobre isso. Eu estou tentando criar formas para aumentar o nível de emprego no país. Então já temos o VAR, agora o VAR do VAR. Pode se chamar VAVAR. Aí que fique aí pro pessoal. Mas aí, Calçade, vão ficar meia hora. Aí o jogo vai parar por meia hora e depois ele vai parar por mais meia hora. E aí a gente vai começar a criticar o VAR do VAR aqui. Aí vão criar o VAR do VAR do VAR. Você não vai ter fim nunca mais. Você não vai ter fim nunca mais. Meu Deus do céu. Esse lance está bem esquisito. Esse lance está bem esquisito, Calçade. Concordo com você. E aí a única coisa para mim que justifica é se realmente ele xingou o árbitro. Que é a informação que a gente tem. A falta não tem nem que cogitar. Para vermelho, assim? Não. Não sei nem se para amarelo. Exatamente, não sei nem se para amarelo. Agora, será que ele xingaria tanto com uma falta dessa? Sim, porque se ele recebeu o vermelho, é porque o xingamento veio antes e não foi pela falta. Sim. Ele não corre lá para dar o vermelho por causa da falta. Pelo menos estão dizendo que até que alguém deu uma entrevista que foi porque ele xingou. Exato. Pô, mas... E se a pessoa será que ele ia xingar de uma forma tão ofensiva porque ele marcou a falta? Quantas vezes, Mauro? Isso aí. Deve ter xingamento que o juiz finge que não ouve, deixa pra lá. Ótimo, mas assim, não tem porquê. Não tem porquê. Então, depende do árbitro, depende da hora. Mas se ele tivesse marcado um pênalti... A posição do árbitro está de frente, se ele tivesse marcado um pênalti, eu entendo que o Davi Luiz podia estar revoltadíssimo e soltar os cachorros. Mas por causa de uma marcação daquela falta, ele não deu o cartão por causa da falta. A gente até então está achando que foi porque xingou. Então, ao marcar aquela falta, já deu essa revolta, uma falta no meio do campo, do fim do jogo. O Davi virar e xingar a última geração dele e receber o vermelho, tem alguma coisa estranha aí, tá? Precisa vir alguém dar uma entrevista sobre isso aí, o próprio Davi, que xingamento foi esse. Ou amanhã no VAR, né? Vai sair isso, não vai? Vocês estão esperando muito, esperando demais desse além VAR. dos áudios, seria muito positivo para o futebol brasileiro se os árbitros pudessem dar entrevistas depois dos jogos. Mas isso aí também é outra utopia. Companheiros entram em contato para dizer que dá para perceber na transmissão claramente que o Davi xinga o árbitro 2 vezes, ele manda. Sim, para aquele lugar e tal. E o lance do Arrascaeta é para expulsão. É para expulsão, tá, perfeito. Então vamos seguir aqui os companheiros, né? E é porque o ângulo que a gente tem aqui para fazer uma leitura labial ali ficou realmente complicado ali com relação ao Davi Luiz. O Tite estava lá com o César Sampaio, né? Uhum. O Pedro ganhou mais pontinhos com o Tite? Não muda nada. Ou não muda nada? O treinador deve sempre estar onde o jogo acontece. Mas não é por estar lá que ele vai convocar ou não convocar o Pedro. Mas ele gostou do que viu, né? Então, mas gostou do que viu, né? Essa é a questão. Eu não tenho dúvida, sim, que o Pedro criou um problema bom para eles. Bom problema. Nesta reta final de lista. Você fica imaginando.
Como é que é o método de trabalho do Tite, lá do César Sampaio e da comissão técnica? Juninho tá aí. Juninho. Os caras deixam uma lista no cofre, ali, fica na cabeça deles, tal. Cada um tem no caderninho. E aí o Pedro começa... Você é obrigado a colocar puxar uma seta assim e pensar nele, nessa reta final. Não sei, o que não dá para dizer é qual é o encanto dele pelo Pedro em função das vagas disponíveis e de outros jogadores também. O início da temporada europeia é que vai dizer, quando você confrontar, por exemplo, Matheus Cunha e Pedro, e o seu livro, o Matheus Cunha ficar no banco, Simeone, não vai jogar. Hoje fez 4 gols, mas não vai jogar. Bom, então esquece. Aí mas o Pedro é o jogador mais próximo do que ele quer, né? O Matheus Cunha é taticamente muito bom, esforçado, inteligente, mas, pois é, mas eu acho que na área o Pedro... precisa ter a amostra dos dois mais próxima da Copa do Mundo. Mas acho que ele tem que ser convocado em setembro, né? né? O que dá para falar é o seguinte, se você faz parte da comissão técnica da seleção, você tem que se acostumar com gente pedindo todos os jogadores, né? O tempo todo. E criticando também a convocação de todo mundo. Isso aí é óbvio, né? Até durante a Copa, achando que se dá para convocar. O problema relativo ao Pedro era os pedidos, assim, enfáticos e uma amostra de jogo insuficiente. Tá. Então, tudo que a comissão técnica da seleção brasileira quer é o que está acontecendo. O Pedro em campo, seguidamente. Para que se possa argumentar, se convocar, está aqui por quê? Se não convocar, está aqui. Acho que tem 2 jogadores que pedem passagem para a convocação de setembro e o Tite depois decide o que faz com a observação. Claro. Um é o Pedro pela característica, porque quando pediram o Rafael Veiga, eu entendo não chamar porque tem outros jogadores ali para a função, etc. Eu também. E o outro para mim é o Bremer. Mas essa editoria está de Mas o Bremer, pelo também. jeito, não vai. Eu acho que o Bremer, pelo que jogou na última temporada, poderia ser muito útil à seleção brasileira, mas esse eu acho que o Tite não vai chamar. Ele viu hoje mais do Pedro e continua não vendo do Gabigol, né? Não, o Pedro está na... O seu mas Pedro, eu acho que não tem nada a ver. Por característica, você não vai levar 3 centroavantes iguais na Copa do Mundo. Sim. Você vai variar. Então, na variação Pedro, tem pouca gente. É o centroavante que se busca. Na Gabigol, tem alternativas e não é o Gabigol, não acredito que vá. De novo, perdeu muitos gols, mas jogo... fogo, né? Fala do cara do ataque ali que não faz os gols, mas jogou bem. Continua Pelo jogando lado, bem. ele tem Rafinha, tem Anthony, tem Vinícius Júnior, tem o próprio Gabriel Jesus, tem vários jogadores que fazem uma função ao lado. Só uma coisa. O Gabigol é para a vaga de centroavante. Pode jogar até o Richarlison ali. Se for, vai numa dessas vagas. Aí você tira Gabriel Jesus, quem que você vai tirar? Olha, eu levo o Gabriel Jesus para a Copa de olho fechado. Vou falar uma coisa aqui para vocês. O Rodrigo Donchi já se posicionou, como sempre, no Twitter. Sobre o pênalti? Vamos lá. O Flamengo jogou muito melhor e perdeu a oportunidade de abrir uma boa vantagem. Até aí, sim. Ok, falamos aqui. É dose, mas acontece. O que não pode acontecer é uma arbitragem como essa. O juiz não estava preparado para apitar um jogo desses. Não só o pênalti, mas a expulsão. Já não bastava do Diego? Aí ele está falando da expulsão do Davi Luiz, né? Sim. E deve estar se referindo aqui, aliás, inclusive, ele coloca o vídeo aqui ao lance do Léo Pereira. Está no Twitter dele aqui, Eu né? sabia. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, daqui a pouco vem a do Flamengo, lógico. Aqui, ó. Cada um vai puxar... Ele só frisou, ele só colocou uma fotinho. Não vai dar play. Ele só colocou a fotinho do lance. Foto frisada... Né? Como diz o professor Calçade, eu não entro nessa, que só, tempo eu tenho. Só colocou foto frisada não dá. E o nosso querido Abel Neto, aliás, um abraço, viu, Abel? Quanto tempo? Prometo que semana que vem eu estou de volta no prometo, né? Não sei, depende da escala, né? Estarei de volta ao programa. É tarde, hein? Vida mansa. Tá vendo o programa, né? Vida mansa. Que deu para ver nitidamente. Deu para ver. Eu acho que eu vou voltar, né? Mas talvez não, depende. Se vai faltar alguém, se alguém vai entrar de férias. Você escolhe o que você faz. Você vai estar disponível, sempre disponível. Estarei. Deu para ver nitidamente na transmissão, realmente, o Davi Luiz. Exato. Né? É isso aí o que disse o Abel aqui. Eu recebo o recado que vai ter que justificar na súmula, né? Inclusive os palavrões, no caso da expulsão do Davi. Sim. Estou vendo isso. Então a gente não precisa nem do VAR. Pelo menos o árbitro vai dizer, ele chamou a minha mãe de bonita e não sei o quê. Ele vai ter que pôr lá isso. E vai ter a leitura labial depois para confirmar se Mas é a arbitragem que se incomoda, tudo bem, né?
com um xingamento, mas não com uma entrada por trás. Esse é o agressão. Fecha contigo. Fecha contigo. Perfeito. Sim, pode entrar por trás, nas pernas, sem Mesmo atingir a bola. xingamento, tem xingamento e Contra mim xingamento, não, né? contra os outros, Ah, beleza. xingou aqui. Opa, É, vermelho pra você. linguajar Tem da intensidade arbitragem. de robô, Tem se você intensidade não, de tem xingamento intensidade do também. xingamento. Tem também, lógico. Uma coisa é faz você, parte. vai, não sei o quê. outra faz coisa, parte. No linguajar da arbitragem, a entrada por trás, colocando em risco a integridade física do adversário. Isso. É isso que aconteceu. Vamos fazer um intervalo, mandando um abração pro Pedro Ivo, que também está participando do programa. Amanhã estará conosco, mas não, hoje estará Se recusou conosco. a vir hoje, só Se aceitou vir amanhã, Esse isso? sim manda na escala, esse aí faz Isso, o que Mas quer, ele, né? ele não vem, mas vem. Não vem, mas vem, é verdade. Ele que mandou aqui a tuitada Se no aqui do Rodrigo F90, Donchini. copia os palpites do Facicani. É uma vergonha. Pedro Ivo, vem trabalhar, vem, meu filho? A gente volta daqui a pouquinho.